Meus caríssimos, muito satisfeito, volto aqui a esta página das claves notariais e registrais, dando continuidade ao nosso largo capítulo Fontes do Direito Notarial e Registral. Apresento minha saudação a todos os que participam no momento em que este vídeo vai ao ar. Ultimamente eu quase que obrigado a fazê-lo por meio de uma gravação. E também aqueles que assistem à explanação posteriormente. Minha saudação e agradecida a Anoleg do Paraná, aqui cumprimentando de modo particular a presidente Mariana Pozenato Martins e a coordenadora acadêmica da Anoleg Paranaense, a professora Mônica Dallavecchia. Pois muito bem. Estamos em meio à larga trajetória proposta para o tema Fontes do Direito Notarial e Registral. O que nós fizemos até aqui foi inicialmente tratar de definir que coisa se entende por fontes do direito. Em seguida fizemos uma primeira divisão das fontes do direito, isso do modo geral, e começamos a examinar uma das partes dessa divisão. Por isso, tratamos já da Constituição, e agora vamos tratando, já algumas explanações, da noção de lei. Aplicamos alguma coisa da ideia de fonte constitucional ao nosso direito das notas dos registros públicos, e ao tratarmos da referência à lei, primeiro cuidamos de expor a sua definição. Isso nós fizemos nesses últimos apanhados, nas explanações de 10 a 13. Nessa mesma 13ª posição, entretanto, iniciamos uma nova angulação da matéria, que é a do exame da divisão das leis, da classificação. É sempre isto. Os modos de saber são definição, divisão e argumentação. Primeiro, esse é o caminho pedagógico mais natural, nem sempre o seguimos, mas é o mais natural. Começamos pela definição. Em seguida, passamos à divisão. Então, estamos no segundo modo de saber, que é a divisão. E estamos sendo guiados aqui pela doutrina segura de um autor decimonônico, é verdade, um autor do século XIX, Conde Varrey Sommières, mas cuja clareza comporta essa nossa recuperação de ideias importantíssimas, tais as expostas por esse valioso pensador. Bom, em todo caso, é preciso que digamos, estamos ainda um tanto longe de chegar. E aqui é mesmo dentro dos limites do aspecto particular da lei, ao lugar que almejamos. Ainda aqui nesse capítulo, nesta parte da matéria relativa às fontes do direito notarial e registral, o que nós estamos em busca de alcançar é o papel frontal da lei nos direitos das notas e dos registros públicos. Mas não me parece que convenha ir mais rápido do que estamos indo. Nós precisamos caminhar com segurança. E caminhar com segurança aqui é partir dos pontos adequados aos dois primeiros modos de saber, como eu disse. Definição e divisão. Definição e divisão da lei. Bom, depois aí cuidamos da aplicação da lei às notas e aos registros públicos. Vamos à obra, portanto. Tal nós vimos na explanação anterior, Varrey Sommières divide a lei imediatamente, ou seja, de modo direto, em primeiro lugar, em duas espécies, ou seja, em duas partes subjetivas, a lei divina e a lei humana. Isso, devemos reconhecer isso. Isso é uma classificação hoje inusual. Realmente, praticamente não encontramos
nos nossos livros de introdução ao estudo de direito, muito raramente vamos ver isso. E por que isso é inusual nos nossos tempos? Porque nós sofremos de uma infecção secularista do saber jurídico. Essa infecção reduziu as questões transcendentais ao ambiente recôndito da vida privada, oculto da vida privada. Ou seja, questões transcendentais ficam para o ambiente exclusivamente privado. Na vida pública não tem lugar essa visão que ultrapassa a imanência, ou seja, que vai para um plano transcendental. É verdade que aos poucos, paulatinamente, isso eu tenho notado já há alguns anos, mas vem crescendo nos últimos 5 ou 6 anos, pelo menos entre nós no Brasil, como eu disse, gradualmente aparenta que essa ostracização de Deus, ou seja, essa espécie de cancelamento de Deus no âmbito jurídico, se vai abrandando. Nós podemos falar aqui, como vários autores falaram ao longo desde o século passado, na morte de Deus. A morte de Deus. E aqui seria a morte jurídica de Deus, morte de Deus no ambiente jurídico. Isso se vai atenuando nos últimos tempos. Como quer que seja isso, como quer que seja, se essa tendência está mesmo bem vista por mim, se ela está ou não sendo intensificada, o fato é que Varrey Sommières é um autor do século XIX. E em seu século ainda não se havia atingido o ponto em que hoje nós nos encontramos. Por isso ele falava com uma certa tranquilidade, mas de algum modo já acusando ataques que havia a essa sua ideia, numa divisão inicial da lei em lei divina e lei humana. De fato, a marcha processiva a respeito dessa nossa matéria pode apontar-se como uma referência gráfica. Essas coisas são sempre um pouco discutíveis, qual é o ponto realmente inicial, e se antes desse ponto que eu estou aqui apontando como inicial não havia algo que poderia ser considerado já como indicativo dessa tendência, ou fortemente indicativo dessa tendência. É possível que sim. Mas, em todo caso, a marcha progressiva disso que nós estamos assinalando, essa infecção secularista, parte já de uma caracterização no protestantismo de um lema: Cristo sim, Igreja não. Cristo sim, Igreja não. Depois, em seguida, se nós vamos avançar nos séculos, vamos chegar ao deísmo iluminista. Se antes era Cristo sim, Igreja não, passamos agora a Deus sim, Cristo não. Deus sim, Cristo não. Então, primeiro Cristo sim, Igreja não, depois Deus sim, Cristo não, chegando depois ao lema, que é muito próximo nosso, não é? Parece que é dos nossos dias. Espiritualidades difusas, sim. Religião, não. Espiritualidades difusas, vagas. Isso sim. Religião, não. Isso é típico do New Age. Mas isso implica a negativa da objetivação ou institucionalização religiosa. É por isso que nós vemos desaparecer do espaço público a referência a Deus, porque a negativa dessa objetivação ou institucionalização religiosa importou no chamado laicismo militante. Então, expulsando da ordem pública a ideia de Deus. Voltamos a Varrey Sommières. Compreendida já, portanto, a razão da surpresa que hoje emerge do primeiro passo de sua divisão das leis. Na sequência, Varrey subdivide as leis divinas em leis naturais e leis positivas divinas. As primeiras, as leis naturais, diz ele, são consequentes necessários. Consequentes queridos necessariamente por Deus. Forcément voulus par Dieu, diz ele. Forcément voulus par Dieu. Necessariamente queridos por Deus. E isso resulta na natureza que Deus nos deu. Leis que se manifestam à nossa razão. Não? Em outras palavras, do mesmo Varrey Sommières,
Deus erigiu assim em leis as consequências lógicas da nossa própria natureza. É interessante aqui que nós observemos, ainda que muito rapidamente, que Varrey enfrenta em sua obra a tese de que, com a ideia de a lei natural ser um consequente necessário, haveria com isso alguma limitação à potestade de Deus, ou seja, ao poder de Deus, o que colidiria, nós sabemos bem, vemos isso, com o atributo da onipotência divina. Ou seja, o fato, essa é a pergunta que podemos fazer, o fato de haver um consequente necessário resultante da natureza, criada por Deus, implicaria uma limitação ao poder de Deus, ou seja, isso seria colidente, conflitante com o atributo da onipotência divina, que Deus é todo-poderoso. E a resposta de Varrey-Sommières é muito interessante e muito clara. Diz ele, em resumo, que a vontade divina não é livre, ele está se referindo à lei natural, não é livre nesse campo. Porque Deus não pode não querer nos obrigar a respeitar a ordem natural que Ele mesmo criou. Interessante. Ou seja, Deus mesmo se impôs uma necessidade lógica. Deus pode tudo, diz Varrey-Sommières. Mas uma coisa ele não pode: contradizer-se a si próprio. Porque então não seria inteligência plena, não seria razão plena, não seria razão perfeita. Ou mais exatamente, inteligência perfeita. Ora, Deus estaria em desacordo, prossegue Varrey, com sua própria sabedoria, se após ter dado a um ser humano no nosso caso, uma natureza e um fim, não quisesse que as condutas desse ser fossem conformes a essa natureza e a esse fim. Olha que coisa extraordinária. Realmente uma observação muito interessante de Varrey a respeito dessa só aparente colidência da onipotência de Deus com o fato de a lei natural ser um consequente necessário da própria natureza criada por Deus. Agora, preciso fazer aqui uma advertência muito importante. A natureza humana não é a fonte criadora da lei natural. Atenção para isso. Deus criou a natureza e da natureza, é isso que nos diz Varrey-Sommières, dessa natureza resultam leis que são consequentes necessários à natureza criada por Deus. Mas não é a natureza que cria a lei natural. Esse erro de pensar que a natureza seja a criadora da lei natural já está saliente em seus primórdios no pensamento de Hugo Grotius, para quem, ainda que Deus não existisse, o direito natural subsistiria. Por quê? Porque ele dá, na verdade, quase diz que a natureza humana é que cria todos os direitos, independentemente de Deus. E agora mesmo, em nossos tempos, parece que isso se implicita no personalismo contemporâneo e em outras correntes atuais, que deslocam a lei natural da sua fonte de criação, Deus, para a sua fonte, digamos assim, de intimação, sua fonte de recepção, que é a pessoa humana. Disse muito bem a propósito Varrey: leis sem legislador são um contrasentido. Não existe lei sem que haja um legislador. A natureza humana, isto sim, foi criada por Deus e é intimada das leis postas na essência dessa mesma natureza. Leis que emanam da vontade divina. E não é ela, a natureza, quem cria essas leis. E nós vamos ver a seu tempo, esse talvez seja o ponto importante de destacar aqui como uma chamada para aulas futuras, que há uma lei natural relativa às notas e aos registros públicos. Aliás, uma relativa aos registros públicos, outra relativa às notas. Nós vamos, talvez aqui, para muitos que acompanham minhas anteriores exposições e alguns escritos meus, talvez aqui se esclareça a razão pela qual eu tenho fortemente indicado o caráter natural, em parte,
das notas e dos registros públicos. Pois muito bem. Ao lado das leis naturais, que são uma e mesma coisa que as leis eternas, Varrey indica outra espécie de lei divina, que são as leis positivas que Deus livremente impôs aos homens, promulgando-as de maneira sensível. O de que aí se trata é de leis dispostas por um ato livre do legislador, por um ato livre de Deus, ao revés da lei natural, que, como visto, diz respeito a consequentes necessários. Apenas cabe a ressalva de que há leis positivas que são declarativas da lei natural, caso do decálogo. Então a lei positiva aqui não é propriamente livre, mas ela acolhe a necessidade que diz respeito à lei natural, o consequente necessário que diz respeito à lei natural. Essas leis divino-positivas, por sua vez, dividem-se em duas subespécies, assim as refere Varrey e Sommier. A lex vetus, a lei velha, que compreende as prescrições anteriores à encarnação de Cristo e que se encontra, portanto, no Antigo Testamento. E a lex nova, a lei nova, que tem por objeto os preceitos ensinados durante a vida terrena de Jesus Cristo e que nos foram transmitidos pelo Novo Testamento e pela tradição. Prosseguiremos, versando em nossa próxima explanação, o tema da divisão das leis humanas. E mais à frente, então, vamos dizer se há, e quais há, já antecipei que há, leis naturais relativamente às notas e aos registros públicos, e vamos tratar um tanto das leis humanas em relação ao nosso direito notarial e registral. Bem? Por enquanto ficamos aqui. Eu torno a agradecer aos que participaram desta nossa explanação. Mais uma vez também agradeço à Noreg do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e guardo para o final o meu melhor agradecimento àqueles que escreveram na página do YouTube da nossa academia, parabenizando-me pelo Dia do Professor. Sou muito grato por isso. Muito obrigado.